Mas sabe uma coisa interessante que eu vi? Que é uma coisa bacana, porque assim, é uma parede onde é como se fosse um quadro negro para a criança escrever, né? Que os pais eles fizeram na casa. Eles colocaram isso porque a criança pegava giz de cera, porque ela gostava de brincar, de desenhar ali, mas ficava riscando a parede inteira. E não adiantava falar para a criança, não pode riscar, não pode fazer isso, não, 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 mas não adiantava nada. Aí o que eles fizeram? A solução foi colocar um lugar, essa parede, como se fosse um quadro negro, e ali ela podia desenhar. Resolveu? Resolveu. Mas não a questão da obediência. Porque assim, a solução foi dar uma desviada no para tirar a atenção da criança da onde ela não podia fazer, né? Então, faz aqui para você não fazer aqui. Só que a criança não está obedecendo, ela está só sendo modificada, ela está continuando a desenhar, mas em um outro lugar. Então, assim, eu acho que a obediência, ela é uma coisa que deve ser um dos maiores desafios dos pais. Como falar para o meu filho, não, você não pode fazer isso. Como ser autoridade para o filho entender que ele não pode fazer aquilo. Mas tá certo o que foi feito. Acaba sendo uma coisa, um jeito de obedecer. Esse exemplo que você deu, o pai não fez errado. Se a criança tá riscando a parede, e não é pra ela riscar a parede, porque tá riscando a parede da sala, ali os pais vão receber visita, vai ficar feio, e comprou o quadro pra ela desenhar no quadro, porque o quadro ela pode riscar, não tá errado. Não é que ela não obedeceu, ela obedeceu. Por quê? Porque ela deixou de riscar a parede para riscar o quadro. Porque o quadro pode ser riscado e a parede não. Entendi. Não tá errado. Essa solução que o pai deu foi correta, né? Às vezes, quando a gente fala em obedecer, a gente tem uma ideia errada sobre o que é obedecer. Primeiro, por quê? Porque nós estamos falando de ser humano. Nenhum ser humano faz uma coisa igual ao outro. Sim. Nenhum ser humano aprende igual ao outro, né? Nós ouvimos nós temos várias informações, mas aquelas informações, elas vão fazer sentido à nossa maneira, a partir das nossas experiências, aquilo que a gente já viu, né? Então, quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que cada criança é diferente da outra. E ela vai entender aquilo, o que está sendo passado para ela, de acordo com as experiências que ela tem e do modelo que ela está sendo seguido. Por isso a importância dos pais sempre agirem corretamente, dos pais terem cuidado no que fala, no que faz perto da criança, porque ela é uma esponjinha, ela está seguindo, ela está observando tudo que eles estão fazendo. Segunda coisa, quando a gente fala em obedecer, a gente não está falando que tem que ficar sentadinho, quietinho, olhando para frente. Isso daí é uma forma tradicional. Lá nos anos 50, nos anos 40, isso era obedecer, né? Era eu ter que ficar quietinho, meu pai fala, eu abaixo a cabeça, escuto, não dou opinião. O que pra criança é horrível, Exatamente. né? Porque criança, até outro dia, até a gente conversando, eu perguntei pra você, né, por que criança corre tanto? Né? A criança não anda, ela corre. É impressionante. Você não vê uma criança que não corra. Exatamente. Né? Então, pra ela ficar parada, deve ser uma tortura, coitada. Exatamente. Então, você esperar que obediência é você falar não e a criança... Isso não vai acontecer. Isso daí é irreal, né? Não vai dar certo. Quando a gente fala de obedecer, a gente fala de você falar algo e aquilo fazer sentido para a criança, ela entender o porquê que aquilo não pode e a partir daí ela começar a mudar a forma dela de fazer determinada situação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O que a criança pequena ela gosta? Criança pequena ela adora tomada. Você já viu alguma criança pequena que não brincou na tomada? Raramente a criança não vai mexer na tomada. Quando ela conhece a tomada, a primeira coisa que ela gosta de ficar fazendo é enfiar o dedo na tomada, né? Por que ela faz isso? Porque ela não conhece a tomada. Ela quer descobrir o que é aquilo, o que faz aquilo. Nós adultos sabemos que se ela ficar enfiando o dedo na tomada,
ela vai levar choque. Sim, sim. Então, o que o pai faz? Ele vai pegar essa criança, olha filho, não pode colocar o dedo na tomada porque vai levar choque e quando você levar esse choque vai doer. Ou seja, você está explicando para a criança o porquê que não pode ser feito aquilo. Com autoridade, ou seja, seja firme, mas seja com amor. Então, filho, não pode mexer na tomada, vai dar choque, vai doer. Essa criança, ela pode nunca mais mexer na tomada, mas ela pode continuar enfiando o dedo na tomada. Sim, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Filho, lembra que nós conversamos? Não pode enfiar o dedo na tomada porque vai dar choque? Se acontecer mais uma vez, a mãe vai dar uma consequência. Então, primeira coisa, quando a gente fala de ensinar para a criança o que não pode fazer, a primeira coisa que o pai e a mãe têm que pensar, essa criança sabe que não pode ser feito aquilo? Se ela não sabe, a primeira estratégia é você explicar para ela, olha, não pode mexer por causa disso, disso. Ela fez de novo, você vai chamar ela e vai dizer, lembra que nós conversamos que não pode? E já vai dar uma consequência para ela, porque ela já sabia que não poderia ser feito aquilo. E ela fez de novo, então ela vai ter uma consequência daquilo. Hoje em dia a gente não fala em castigo, tá? A gente fala em consequência. Quando a gente fala em disciplina, a gente fala em consequências. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz que não é certo, a gente tem uma consequência. E o que a gente faz de bom também. Então é a mesma coisa para a criança. Vamos supor que mesmo você dando a consequência, ela mexa mais uma vez. Ela vai levar choque. Aí ela não vai mexer mais. Porque ela sentiu. Entendeu? Certo. Ou seja, aquilo teve significado para ela e ela não vai mexer mais. Então, às vezes, quando a gente fala da disciplina, a gente está falando de falar 1000 vezes a mesma coisa e aos pouquinhos a criança ir remodelando este comportamento. Entendi. Mas nesse caso da tomada, a consequência maior pode ser o próprio choque. Exatamente. Mas então ali a tomada ela tem a consequência embutida ali. Mas no caso da parede, por exemplo, não tem uma consequência. Ela vai riscar, mas não vai acontecer alguma coisa da ação dela, né? A consequência vai ter que vir dos pais. Sim. Né? Uma consequência que pode ser dada para a criança, então, nesse caso. O que seria, assim, o castigo, né? Que você falou que não pode ser o castigo. Há alguma coisa que faça com que a criança ela entenda que aquilo ali é errado? Então, vamos usar a dica que eu dei. Então, o seu filho riscou a parede de casa. Ele nunca havia riscado, foi a primeira vez que ele riscou. Então, ele não sabia que ali não era um lugar para riscar. Explica. Então, você vai lá e explica. Filho, parede não é um lugar que a gente risca. Por que a gente não risca? Porque aqui é a casa que nós recebemos as pessoas e você vai explicando para ela. O que você faz? Você tem que ser inteligente. Porque se você falar pra ela, não vai riscar a parede, e ela tá ali, o que ela conhece? Ela conhece lápis de cor, ela conhece giz de cera, e ela sabe pintar, ela sabe desenhar. Se você não der outra sugestão pra ela vai continuar pintando a parede. Então o que você faz? Você explica pra ela que não pode pintar a parede e arrume pra ela um quadrinho. Tem pais, eu acho essa sugestão assim incrível. Claro que vai depender muito do tipo de pai e mãe que é, mas você pode pegar o próprio quartinho dela e dar uma parede para ela riscar. Sim. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, você deu uma sugestão para que ela continue fazendo os desenhos, mas numa coisa que pode. A grande questão é, você não precisa acabar com o ato de desenhar, você só tem que mudar ele. Entendeu? Não pode riscar na parede de casa, mas você vai ter uma outra coisa que você pode riscar. Porque a criança, ela tá desenvolvendo os movimentos. Então, tirar isso totalmente, você tá sendo muito tradicional, muito... Sabe? Não precisa disso. Você não vai estar sendo permissivo, mas você vai estar educando e criando estratégias para que ela pare de fazer aquilo que ela está fazendo que é errado, mas que ela continue desenhando porque é o que ela conhece. Sim. O que não pode, que merece daí
uma consequência dos pais é, por exemplo, assim, você disse que não pode riscar a parede, explicou e deu um quadro para ela riscar, colocou o quadro na parede e deu para ela riscar. Aí ela vai lá e risca o chão, e risca a porta, entendeu? Fazendo o errado. Exatamente. Tá. Aí ela vai ter uma consequência Sim. dos pais, porque ela foi explicado para ela já sabia que não poderia ter feito aquilo, e mesmo assim ela fez. Essa consequência, ela tem que ter ligação com aquilo de errado que ela fez. Porque o que acontece? Às vezes você fala para a criança que não pode fazer uma coisa, e aí ela faz, aí você arranca o celular. Então, ela não arrumou a cama cedo e essa é uma tarefa que tem que ser feita naquela casa. E ela não arrumou. Aí o pai vai dar a consequência, ele tira o celular porque ela não arrumou a cama. Ou ele não fez a tarefa da escola e o pai tira o celular porque ele não fez a tarefa da escola. Mas qual que é a ligação de tirar o celular com aquilo que ele fez que não está correto? Mas então tem que ter uma ligação, porque eu imaginava que era assim, entendeu? Porque a consequência, para mim, né, teria que ser tirar alguma coisa do que ela goste, né? Com adolescentes, eu já vi pais falando que o adolescente não tá obedecendo o que os pais estão falando. O que o pai foi lá e fez? Ele trocou a senha do Wi-Fi, entendeu? Então, assim, enquanto você não fizer o que eu tô pedindo para você fazer, você não vai ter acesso à internet de novo. Mas assim, é porque é alguma coisa que ela gosta. Então não é assim. Não. Tem que ser alguma ligação com aquilo que aconteceu. Sim, porque se o pai educa assim, ele faz uma coisa errada e ele tira a senha do Wi-Fi, aí ele pode falar assim, bom, eu vou fazer, porque ele vai arrancar a senha do Wi-Fi mesmo, eu vou ficar 2, 3 dias sem a senha, depois volta tudo ao normal. Sim, mas então... Que significado que teve essa consequência para ele? Nenhum. Então, sempre quando for dar a consequência, tem que ser relacionado àquilo que ela fez de errado. Por exemplo, não fez a tarefa da escola. É errado. Por que é errado? Porque tarefa da escola é uma responsabilidade que ele tem. Certo. Então, deixou de fazer a tarefa. Então, o que o pai pode dar como consequência? Você não fez a tarefa, então agora, no seu horário que você estaria brincando, que é uma coisa que ele gosta, você vai fazer as 2 tarefas. Ou você gosta de assistir desenho nesse horário, então neste horário que você está assistindo o desenho, que é uma coisa que você gostaria de fazer nesse momento, entendi. Você vai fazer as 2 tarefas. Você tirou assim uma coisa que ele gostava, mas ele teve que fazer aquilo que tinha relação que ele deixou de fazer. Tem que ter uma ligação. Tem que ter uma ligação. Porque o que ele vai pensar? Poxa, se eu deixar de fazer a tarefa, eu vou ter que fazer 2 e vou perder aquilo que eu gostaria de estar fazendo naquele momento. Entendi. Isso vai ter significado para ele. Tirar apenas o celular, tirar só o computador, não vai ter muita relevância. Porque se toda vez que você for dar uma consequência, você usa desse mecanismo, vai ficar banal. Bom, eu vou fazer porque eu vou ficar sem celular mesmo, não tem problema. Porque vai aprender que uma hora vai passar um tempo, daqui a pouco vai voltar para ele. Exatamente. Né? Entendeu? Então a consequência, ela sempre tem que ter ligação com aquela atitude que foi feita de errado. Porque isso vai ser significativo. A educação, ela tem que ser significativa para ela moldar um comportamento. Se aquilo não tem significado, não adianta nada. Nós adultos somos assim. Nós vamos fazer uma coisa. Se aquilo ali não... Você tá fazendo por fazer, você vai continuar fazendo. Mas a hora que acontece alguma coisa que você fala, poxa, dá aquele insight, nossa, realmente assim, não vai dar certo, você deixa de fazer. Entendi. Entendeu? E a criança é a mesma coisa. E o adolescente também, tá? Agora, por exemplo, a responsabilidade do adolescente é de estudar. Então, ele tem aquele tempo que ele precisa estudar. Certo. Meia hora do dia dele ali, ele precisa estudar. E ele não estudou porque ele estava no celular. Aí sim, você tira o celular, porque isso tem relação com o que ele deixou de fazer, e ele vai estudar ao invés de meia hora, ele vai ficar 1 hora estudando. Entendeu? Entendi. Então, sempre com relação.
Se tiver relação com o celular e o computador, aí claro, você vai usar o celular e o computador. Mas se não tiver relação, não vai adiantar.